pessoal do sexto ano, tranquilo? Bom, na aula passada então a gente estudou um pouco sobre o que é feito o nosso planeta e como a gente sabe do que o nosso planeta é feito. Mas agora a gente vai estudar mais profundamente a crosta terrestre. Então hoje a gente vai entender que tipos de rochas a gente tem na crosta terrestre e o que essas rochas podem esconder sobre o passado do nosso planeta. Então se ajeita aí na cadeira, pega o seu caderno e o seu lápis ou sua caneta para fazer as anotações, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente não tem só um tipo de rocha no nosso planeta. Bom, antes de tudo, o que é rocha? Basicamente é o que a gente chama de pedra, tá bom? O nome certo é rocha e vocês vão estudar bastante isso em geografia. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui porque, de novo, do mesmo jeito que eu falei na aula passada, isso aqui começa a se confundir um pouco com geografia e eu vou deixar os maiores detalhes de como essas rochas funcionam e tudo mais para Mariane conversar com vocês, beleza? Aqui a gente vai dar um outro enfoque para essas rochas. Então, o que são rochas? Rochas são basicamente as coisas que a gente chama de pedra, tá bom? Não fale pedra, pessoal, porque geralmente quem estuda esse tipo de coisa não gosta muito que chama de pedra, tá? O nome certo seria a rocha. Então a gente tem basicamente 3 tipos de rochas aqui no nosso planeta. E a gente vai estudar alguns exemplos e como elas se formam. O primeiro tipo de rocha que a gente vai estudar são as rochas ígneas ou as rochas magmáticas, beleza? Essas rochas, pessoal, como o próprio nome diz, magmática, são rochas que vêm do magma do nosso planeta, ou seja, elas vêm do manto do planeta, tudo bem? Bom, é bem simples de você entender como isso funciona, né? A gente pode ter numa erupção vulcânica ou em alguma rachadura de placas aí, o magma escoando, saindo do chão, né? E se depositando na superfície. E aí, esse magma que está muito quente, em contato com a superfície, ele vai esfriar e vai formar uma rocha. E esse é o tipo de rocha magmática. Mas esse tipo de rocha magmática não é o único tipo de rocha magmática. Esse é o tipo de rocha magmática extrusiva. O que é isso, professor? Extrusiva. Extrusiva significa que se forma fora da crosta terrestre, ou seja, ele se forma na superfície da Terra. Então é o tipo de rocha extrusiva. E aí a gente tem, por exemplo, a pedra pómez. Sabe aquela pedra que às vezes a gente usa no banho, que é cheia de furinho? Essa pedra pómez, pessoal, ela é feita da espuma da lava, por isso que ela é cheia de furinhos. O basalto também é um outro tipo de rocha magmática extrusiva. Mas a gente tem também, pessoal, a rocha magmática intrusiva, que se forma dentro da crosta. Como assim? Às vezes você tem alguns bolsões que esse magma fica preso. E aí essa rocha acaba se solidificando abaixo da superfície. Então a gente tem as rochas magmáticas intrusivas. Um exemplo claro desse tipo de rocha é o granito. Então, se você já viu o granito, você vê que ele tem várias cores, ele é bem diferente da rocha da pedra pómez ou do basalto, beleza? Então, o fato dele se formar fora ou dentro da crosta faz completa diferença tanto no quesito do que tem ali, como do formato e das cores dela. O outro tipo de rocha que a gente tem são as rochas sedimentares. Então, o que acontece, pessoal? Quando o vento ou a água ou algumas coisas vão batendo nas rochas, elas vão se desgastando, elas vão soltando pedacinhos. E aí esses pedacinhos ficam ali na superfície do planeta. Isso pode acontecer tanto fora da água como embaixo da água, né, dentro da água. Então esses sedimentos eles se depositam na superfície, seja no fundo de um rio, de um oceano ou mesmo no chão. E aí esses sedimentos, pessoal, eles são soterrados por outras coisas. E quando você é soterrado por alguma coisa, você fica sendo apertado por essa alguma coisa, tá? Então você recebe uma pressão grande. Quando isso vai acontecendo, a temperatura vai aumentando e a pressão vai aumentando e você vai compactando, fazendo como se fosse um bolinho desses sedimentos. Se um dia chove ou acaba entrando água nesse bolinho, essa água ela atua como se fosse um cimento, ela meio que gruda, ela cola tudo. E aí a gente consegue formar as rochas sedimentares. Então as rochas sedimentares são rochas feitas por sedimentos, por grãozinhos de outras coisas, que são apertadas e molhadas,
formando um tipo de rocha, as rochas sedimentares. Um exemplo dessas rochas são o calcário, o arenito e até a argila. E a última forma de rocha que a gente tem são as rochas metamórficas. Essas rochas, elas são como se fosse uma reciclagem das outras rochas. Elas se formam de decomposição tanto da magmática quanto da sedimentar. Então, por exemplo, essas rochas às vezes elas são soterradas mais ainda, a magmática ou a sedimentar, e ficam numa temperatura muito alta e numa pressão muito alta. Essas rochas acabam dando lugar para as rochas metamórficas. Então, essas rochas elas podem ter origem tanto, por exemplo, de um soterramento, quanto às vezes um outro tipo de rocha caiu no manto de novo e aí gerou essa forma de rocha. As rochas metamórficas são rochas que mudaram a sua forma e têm uma outra composição. Por mais que as rochas não andem, pessoal, não tenham perninhas, né, elas podem se mover, seja por um terremoto, por uma chuva, por um vento muito forte, e elas podem acabar caindo em locais diferentes que fazem essas ações e que transformam essas rochas em outros tipos de rochas. Um exemplo muito clássico das rochas metamórficas é o mármore, pessoal. Esse que a gente usa às vezes para fazer pia, né, que é uma rocha bem dura. Bom, estudado aí os 3 tipos de rochas, a gente pode começar a estudar o que essas rochas, por que é importante a gente estudar essas rochas? Basicamente, pessoal, porque essas rochas dizem muito sobre o passado dos nossos planetas. E aí eu estou me referindo tanto ao nosso planeta Terra quanto a outros planetas. Os astronautas, quando foram na Lua, eles pegaram basicamente rochas, tá, para estudar o passado da Lua. Então, quando as rochas elas são soterradas por algumas coisas, elas registram nelas mesmas algumas situações que estavam ocorrendo naquele momento. Então, se estava muito calor naquela época, se estava chovendo muito naquela época, se tinha muita vida naquela época, tudo isso fica registrado nessas rochas. E, obviamente, às vezes a gente pode encontrar ferramentas antigas, a gente pode encontrar ossos antigos, fósseis, tudo bem? É importante a gente entender que a gente tem sempre um solo sendo soterrado por cima do outro, tá? Então, esse chão que a gente está vendo hoje, que se você for aí na frente da sua casa, daqui muito tempo vai ter coisa em cima desse chão. Tanto é que se você deixar a sua casa sem varrer 1 semana, 2 semanas, você vai ver o tanto de poeira que tem na sua casa. Então, tudo vai sendo soterrado a todo momento. Então, se você está numa área natural, onde tudo é soterrado e ninguém limpa, essas coisas vão se amontoando uma em cima das outras. E aí, quando a gente cava, a gente passa a ter um registro visível dessa diferença. Você está vendo aí esses registros de camadas mesmo, pessoal. Esses tipos de camadas são visíveis de diferenças de cada época. E aí a gente tem os fósseis, né, pessoal? Os fósseis, eles são nada mais, nada menos que animais ou plantas, enfim, seres vivos, que são soterrados rapidamente, tá? Então vamos supor, você tem um animal ali e veio uma avalanche de terra, uma avalanche de gelo, sei lá, e soterrou esse animal de forma rápida. Como ficou muita terra em cima desse animal, às vezes não tem espaço para os micro-organismos decomporem esse animal. Então ele acaba não sendo muito decomposto, ou acaba sendo parcialmente decomposto. Então ele fica soterrado a uma grande pressão. Então é como se você fizesse ali uma caverninha para ele, né, que ele fica ali, e você consegue, depois de muito tempo, depois de muita pressão, que os caras são soterrados e tudo mais, você consegue gravar naquela rocha o fóssil daquele ser. Pode ser uma planta, pode ser um animal, indiferente. Às vezes no gelo, pessoal, no Polo Norte, no Polo Sul, a gente tem registros muito bons, porque além de estar soterrado e conservado, está no frio. Então tem alguns registros fósseis de mamutes com plantas dentro do estômago. Como assim? O mamute estava lá de boa comendo sua plantinha, quando de repente ele foi soterrado por uma avalanche, por exemplo. A plantinha nem teve tempo de ser decomposta dentro da barriga desse mamute que ele foi soterrado. Como está frio, ele guarda tanto o mamute quanto a plantinha que estava dentro da barriga dele. Então não é raro você encontrar, principalmente em regiões frias, animais com o que eles estavam comendo na hora que eles foram soterrados. E os fósseis, pessoal, eles ajudam a gente a entender como era a vida no passado. Então, se tinha muita água, se naquela região era o oceano, se naquela região tinha muita planta. Esses fósseis, eles nos trazem registros muito bons do passado. E com eles a gente consegue saber como era o nosso planeta há muito tempo. Obviamente, quanto mais antigo é o fóssil ou o registro, mais fundo ele está, beleza? Então não é comum aí você ter que cavar, você não, né? Os arqueólogos terem que cavar bastante para acharem um fóssil, tudo bem?
Então, pessoal, essas rochas que a gente tem, elas gravam o passado do nosso planeta. Então é por isso que é muito importante a preservação e o estudo dessas rochas e o entendimento dessas rochas, para a gente saber como era a vida no passado do nosso planeta. Se a gente não tivesse o estudo e o conhecimento dessas rochas, a gente nunca saberia que a gente teve dinossauros no nosso mundo, tá? A gente achar que o mundo sempre foi do jeito que ele é. Inclusive, existem técnicas que conseguem datar, ou seja, dar uma data para essas rochas. Então, essa rocha ela veio de 10 mil anos atrás, essa rocha veio de 1 milhão de anos atrás, essa rocha veio de, 200 milhões de anos atrás, enfim. A gente consegue ter formas de datar essa rocha, saber há quanto tempo faz que ela foi soterrada. A gente pode fazer isso também com um fóssil. Então, às vezes você tem um fóssil de dinossauro e fala, esse fóssil foi soterrado há 2 milhões de anos. Por quê? Porque você analisa o que ficou preso ali dentro, junto com o fóssil, e você sabe há quanto tempo faz que a atmosfera era daquele jeito. Então você sabe que esse fóssil tem mais ou menos essa idade. Tá? Então é assim que a gente estuda o passado do nosso planeta, olhando para baixo e cavando e analisando essas rochas. Beleza, pessoal? Então se você gostou do vídeo, dá um curtir aí. Se não gostou, pode dar um não curtir, não tem problema. Não se esqueçam que vocês têm a lista para fazer hoje, tudo bem? E amanhã tem vídeo de correção da lista de semana passada. Não se esqueça também de enviar a senha de hoje. A senha de hoje é fóssil, beleza? Então envie uma mensagem com seu nome e a senha fóssil. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estudem bastante, pessoal. E até semana que vem. Valeu!